tarde, quarta-feira, 29 de abril de 2015. E na edição de hoje do Portal da Assembleia, segunda edição, você vai ver: recomposição salarial de bombeiros e policiais militares foi tema de reunião da Frente Parlamentar de Segurança Pública da Assembleia. A Comissão de Saúde da Assembleia debateu a situação do sistema público de saúde no município de São Luís, segurança pública e a visita da comitiva de deputados ao polo siderúrgico de Açailândia foram destaques da sessão plenária de ontem. E uma entrevista com o diretor-geral do PROCON, Duarte Júnior, sobre a fiscalização dos estacionamentos na capital. E mais, maranhenses correm contra o tempo para acertar as contas com a Receita Federal. Tudo isso agora no Portal da Assembleia, segunda edição, que já está no ar. Na tarde de ontem, a Frente Parlamentar de Segurança Pública da Assembleia recebeu bombeiros e policiais militares insatisfeitos com alguns pontos da medida provisória que define a recomposição salarial dos oficiais. Policiais civis, militares, corpo de bombeiros e agentes penitenciários do Maranhão estão insatisfeitos com alguns pontos da medida provisória aprovada na semana passada pelo governo do Estado e que define a tabela de recomposição salarial das carreiras de segurança pública. O assunto foi pauta de reunião com os deputados da Frente Parlamentar de Segurança. Eles querem discutir a questão, ou seja, tentar chegar no patamar que possa ser satisfatório para todas as categorias, e assim não privilegiar umas em detrimento de outras. Então, essa seria a principal pauta realmente das insatisfações. Eu acho que isso é salutar. A gente está com um parlamentar aqui para ouvi-los, né, que é a casa do povo, então a gente tem tudo para chegar em um entendimento. Eu acho que por parte dos policiais militares, há uma insatisfação pela tabela que foi apresentada, mas nada que um diálogo não possa resolver. Nenhum líder do governo compareceu à reunião, mesmo o convite tendo sido feito pelos parlamentares. Nos próximos dias, será encaminhada uma carta ao governador Flávio Dino com a pauta de reivindicações dos militares. De acordo com a tabela de pagamento, os soldados e cargos da PM terão recomposição salarial de 19,5%. Os praças até 2018 receberão um aumento de 68,3%. Já os policiais civis e agentes penitenciários vão receber um reajuste de 5% em cima do valor atual. Os militares discordam dos valores, alegando que a recomposição não será feita de forma igualitária. E o que a gente quer, o nosso anseio junto a essa comissão, é que ela sensibilize o governo que venha aplicar verdadeiramente os índices corretos. E não esses índices que a categoria não atendeu, não ficou satisfeita com os índices, porque estão muito abaixo das perdas salariais que a gente está tendo. Então, o governo continua, a gente continua em discussão, e aqui é só mesmo um fronte que a gente vem participar da discussão para que os deputados possam fazer força junto e a gente possa conseguir uma melhor valorização salarial da categoria. Os reajustes passarão a valer em maio, depois da medida provisória ser aprovada pelo Legislativo. Antes, os deputados vão propor emendas que mudem os valores estabelecidos pelo governo. O objetivo é resolver o impasse e evitar um possível indicativo de greve dos militares. Nós queremos que a satisfação de todos e assim os policiais estarem recebendo os seus direitos pela garantia do que o governo vai colocar através dos reajustes. Então nós queremos, enquanto comissão, ampliar a discussão, fazer com que todos participem do processo e assim nós possamos, nas nossas reivindicações, também fazer valer a voz daqueles que aqui sugeriram proposições importantes que devem ser consideradas pelo governo. E a gente pede que veja essa questão, por quê? Porque gera uma insatisfação. E tudo que gera uma insatisfação, as consequências, elas podem não ter controle. E a Comissão de Saúde da Casa Legislativa se reuniu na tarde de ontem para debater sobre os problemas no sistema de saúde pública da cidade de São Luís. A secretária titular da pasta, Helena Duailib, participou das discussões.
A reunião foi a pedido do deputado Estênio Rezende, presidente da Comissão de Saúde. Segundo ele, o grande foco é discutir os problemas do Socorrão 1 e 2, que atende também grande parte da população e de outros municípios. A reunião extraordinária teve a participação da secretária municipal de Saúde, Helena do Alibe, que durante 1 hora falou das dificuldades, desafios e investimentos no setor. São muitos os investimentos, principalmente na área hospitalar mesmo, que é a urgência e emergência, onde nós vamos duplicar o número de leitos de UTI no Socorrão 1 e no Socorrão 2. Estamos construindo um verdadeiro hospital, que é o Hospital da Criança, que vai ter centro cirúrgico, vai ter tomógrafo, vai ter agência transfusional, vai ter UTI. Temos feito um grande avanço no Hospital da Mulher, na área do Itaquibacanga, que hoje tem reservado lá 11 leitos de neurocirurgia, atendendo pacientes vítimas de traumatismo raquimedular, portadores de aneurisma, que precisam operar com uma grande urgência. Os deputados Edivaldo Holanda, Wellington do Curso, Levi Pontes, Josimar de Maranhãozinho e Dr. Antônio Pereira participaram da reunião. Ao final do relato da secretária de Saúde, parlamentares fizeram questionamentos, entre eles a preparação dos profissionais que atendem os pacientes, uma reclamação de muita gente. Temos feito muita capacitação. O profissional da área de saúde, muitas das vezes ele trabalha em 2, 3, 4 empregos, ele também às vezes trabalha no interior, chega no plantão, e também deixou, às vezes, você vai dar um plantão à noite, todo mundo gosta de estar de noite na sua casa, com a sua família, e o profissional às vezes vai passar aquela noite atendendo. Isso não justifica, mas isso às vezes contribui para que você não saiba o seu papel. Então nós estamos trabalhando muito na questão da humanização do atendimento, para que ele saiba que aquele usuário que chegou naquele atendimento precisa de um atendimento digno, de um atendimento humanizado, como se fosse alguém da gente. Helena do Alibe informou como são distribuídos os 20 milhões destinados pelo governo federal ao município. Segundo ela, dessa quantia, 6 milhões vai para o hospital universitário e 10 para o SUS. O que fica para o município são 4 milhões. No encaminhamento da reunião, foi proposta uma visita nos hospitais da capital e também de outros municípios. Porque entendemos que o papel da comissão também é sair da casa da Assembleia para ir verificar a realidade em loco. Dessa forma, acreditamos que só a presença dos deputados em um hospital já, sem dúvida nenhuma, melhora ali o atendimento, os cuidados no atendimento e nos resultados que esses médicos ou os outros funcionários da área da saúde possam fazer com a população que procura. E na sessão plenária de ontem, deputados destacaram a visita ao polo siderúrgico de Açailândia e as ameaças de paralisação no sistema de segurança pública do Estado. O deputado Raimundo Coutrinho usou a tribuna e levantou a situação da segurança pública no Estado com ameaça de greve. Já o deputado Marco Aurélio destacou visita ao polo siderúrgico de Açailândia. Após conhecer toda a realidade, tivemos em visita a aciaria que está em construção, que deve ser inaugurada no ano que vem. Tivemos em visita em todas as gozerias da cidade, conhecendo a realidade de produção, a expectativa, a quantidade de funcionários que tinha e a quantidade de funcionários que tem. E, portanto, justamente essa questão do cenário internacional que foi instalado com a dificuldade de mercado, justamente nos passaram essa realidade. A deputada Andréa Murat falou sobre os ataques que vem sofrendo de colegas no parlamento. O deputado Rogério Cafeteira rebateu as críticas. Mesmo fez o deputado Lolito. Hoje eu gostaria só, deputada, que as palavras fossem melhor colocadas, que o nível de contribuição da oposição fosse mais democrático, fosse mais republicano, fosse mais no sentido de mostrar aquilo que realmente está acontecendo de errado dentro deste governo. E o deputado João Verde fez uma audiência pública para discutir a situação do transporte feito pelo ferry.
E por falar nos serviços prestados pelas empresas no ferryboat, já está prevista uma audiência pública para tratar do assunto aqui na Assembleia Legislativa. A audiência foi proposta pelo deputado Otelino Neto e será realizada no dia 24 de maio. E veja no próximo bloco, a Comissão de Constituição e Justiça debate zoneamento ambiental do Estado. E mais, uma entrevista com Duarte Júnior, diretor-geral do PROCON. Existem muitas causas para uma grande crise. Isso vale para esta crise que estamos vivendo com a falta da água. A seca, intensificada pelo aquecimento global, causado principalmente pela queima de combustíveis e pelo desmatamento. O agronegócio, que consome 70% da água com métodos inadequados de irrigação e desperdício de alimentos da produção até o consumo. A estrutura de distribuição, onde um enorme volume de água vaza nas tubulações que a transportam até seu uso final. As indústrias, pelo uso de grande quantidade de água para produzir tudo aquilo que consumimos. O desmatamento causado pela venda ilegal de madeira e para abrir espaço para a produção de carne e agricultura. O desperdício de água em casa, se for usado mais do que necessário para o bem-estar de todos. Mas qual é a solução? São muitas. E você pode contribuir para várias delas. Porque você não é só o que faz na sua casa. Você é também o que escolhe fazer e consumir durante a sua vida em todas as suas atividades. Não importa onde esteja. A TV Assembleia abraça esta causa. A vida mais saudável depende de atitude. Pequenas mudanças no dia a dia podem deixar sua vida com melhor qualidade. Pratique exercícios físicos. Evite alimentos muito gordurosos, frituras, doces e muito salgados. Evite ingerir bebidas alcoólicas. Evite o uso do fumo. Evite o estresse. Ele pode dificultar o controle da pressão. Manchas incomodam. Mas existem manchas muito mais importantes para você se preocupar. Como as de hanseníase, elas aparecem no pelo e podem ser avermelhadas, amarronzadas ou esbranquiçadas. E insensíveis ao toque e ao calor. Se achar algum desses sinais, procure uma unidade de saúde do SUS. O tratamento é de graça. A hanseníase tem cura. Hanseníase. Quanto antes você descobrir, mais cedo vai se curar. Penteado é comigo mesmo. Flores, buquês para casamento, coxinha. É a melhor do bairro. Quem tem seu próprio negócio é um especialista. Plano de negócios, nem imagino por onde começar. A gente queria vender pela internet. Dinheiro que é meu, que é do negócio, é complicado. Mas até um especialista precisa de especialistas. Vai empreender, vai ampliar, vai inovar? Como vai? Somos o Sebrae, especialistas em pequenos negócios. São recursos para todos. Mas é o
semáforo sempre pela faixa. Aperte a botoeira quando houver. Aguarde sempre o semáforo para pedestres ficar verde. E quando não tiver o semáforo, faça sinal para atravessar. Olhe para todas as direções e fique atento ao sinal de seta dos carros. Evite atravessar em curvas por serem locais sem visibilidade. Crianças, segurem sempre na mão de um adulto. Pedestre inteligente evita acidente. Zoneamento ambiental do Estado e o projeto que decreta o fim da concessão de trabalho de uma empresa junto ao DETRAN foram os principais temas da reunião da Comissão de Constituição e Justiça. A quantidade de proposições para análise na Comissão de Constituição e Justiça foi grande na reunião desta terça-feira. Entre elas, a que tratava do zoneamento ambiental no Estado. O presidente da CCJ lembrou da necessidade em definir limites ambientais que implicam no desenvolvimento do Estado. É um projeto importante em que o governo anterior fez, mas não encaminhou, e o governo atual justamente fez essa avaliação de tudo que estava feito, encaminhou à Assembleia, foi aprovado hoje na CCJ e segue para as demais comissões competentes, o que vai ajudar justamente a definir aí um planejamento sustentável no que diz respeito ao meio ambiente. Outro assunto que mereceu destaque foi a aprovação de um projeto que põe fim à concessão de trabalho de uma empresa que fazia intermediação de serviços junto ao DETRAN. O deputado Eduardo Braide deu detalhes do que trata a proposta. Prevemos hoje um decreto legislativo que susta um contrato de uma empresa chamada FDL junto ao DETRAN, uma empresa que foi contratada mediante licitação, que o Tribunal de Contas do Estado entendeu que essa licitação se deu de forma irregular. Com esse decreto legislativo sustando essa concessão, o próprio DETRAN encampará esse serviço. A comissão volta a se reunir hoje à tarde para tratar sobre a questão dos limites territoriais entre os municípios de Senador Larroque, Buritirama e João Lisboa. E hoje acontece na Assembleia uma audiência pública da Comissão de Assuntos Econômicos, que vai discutir a regularização de bares e restaurantes da Avenida Litorânea. A audiência será realizada às 3 da tarde, aqui no auditório do Complexo de Comunicação, e é aberta ao público. Daqui a pouco, às 2 da tarde, uma comitiva de deputados vai visitar a Alimar, para tratar de assuntos relacionados às demissões de funcionários, além de questionar se o fechamento de uma linha de produção foi provocado por algum dano ambiental. Estacionamentos irregulares estão na mira do PROCON. Sobre esse assunto, eu conversei nesta semana com o Duarte Júnior, diretor-geral do órgão aqui no Maranhão. Uma operação realizada pela Secretaria Municipal da Fazenda de São Luís, em parceria com o PROCON em estacionamentos públicos da capital na semana passada, resultou na aplicação de multa no estacionamento do Aeroporto Marechal Cunha Machado e na suspensão temporária de serviços de estacionamento no Hospital São Domingos. Sobre esta e outras ações, conversamos hoje com o diretor-geral do PROCON, Duarte Júnior. Olá, boa tarde. Boa tarde. Como é que funciona essa fiscalização? Essa operação, que é uma parceria do PROCON com a Secretaria Municipal de Fazenda, do Governo do Estado, com a Prefeitura de São Luís, tem como objetivo a regularização desse serviço. Nós encontramos diversos estacionamentos que não possuíam alvará para o exercício dessa atividade e, consequentemente, não emitiam nota fiscal ao consumidor, que, de acordo com a Lei 8846/94, assegura ao consumidor o direito de receber a nota fiscal. O não cumprimento dessa legislação caracteriza a sonegação de impostos. Por essa razão, nós aplicamos sanções a esses estacionamentos que variaram, desde multa até a suspensão da cobrança. Hoje, o consumidor ludovicense ele pode se dirigir a alguns estacionamentos, como, por exemplo, o do São Domingos, Planta Tal, Office Tal, e sem
podem estacionar sem ser onerados por isso. Afinal de contas, eles não podem cobrar sem alvará. E esse é o objetivo do Procon Maranhão, em parceria com a Sinfaz, exigir que haja regularização dessa atividade. Existe também uma preocupação quanto aos valores que são cobrados nesses estacionamentos? Sim. No entanto, o Procon e nenhum órgão de defesa do consumidor tem como impedir que haja essa cobrança ou que o valor seja acima de 5 ou menos do que R$5, que é o que nós verificamos que é a média cobrada aqui em São Luís. O que nós podemos identificar é que, quando houver uma cobrança demasiadamente excessiva, nós poderemos exigir a apresentação de planilha de custo, mas nesse momento nos falta uma lei, nos falta um embasamento legal para subsidiar essa ação que busque a diminuição desses valores. Em muitos estacionamentos existe aquela placa, não nos responsabilizamos pelos objetos. Isso também está sendo fiscalizado? Sim, o Procon, além de retirar essas placas, além de apreender essas placas, tem colocado outras placas, informando ao consumidor sobre os seus direitos, informando que, de acordo com a súmula 130 da STJ, a empresa responde pelo dano ou furto ocorrido no interior do estacionamento. Além disso, nós colocamos placas informando que a perda do ticket não dará ensejo à cobrança de multa. E nessas placas consta o fundamento legal que subsidia essa ação. Agora, em relação às atividades no interior do Estado, como é que tem sido feito? Neste primeiro momento da operação Abre de Sésamo, que é o nome da operação dos estacionamentos, nós estamos apenas no município de São Luís, mas ainda esse ano nós vamos percorrer outras regiões do estado. Tudo indica que o segundo local, o segundo município, será o município de Imperatriz, pois essa ação ela depende de uma parceria do estado com o município, para que a Secretaria Municipal de Fazenda do referido município nos entregue dossiês, processos para subsidiar essas ações. O senhor falou que são 2 fases, não é isso? Essa foi a primeira fase aqui em São Luís? Sim, a primeira fase é no município de São Luís, onde essa investigação vem sendo realizada desde fevereiro, para que esses estabelecimentos sejam previamente notificados e busquem se regularizar. Esses estabelecimentos que hoje estão sendo sancionados com a pena de multa e com a suspensão da atividade é porque não respeitaram essa notificação para se regularizar junto à Fazenda e também para emitir ao consumidor nota fiscal. Muito obrigada pela entrevista, doutor Duarte. E você pode rever a entrevista com o diretor do Procon, Duarte Júnior, no site da Assembleia al.ma.leg.br. E também pode participar com sugestões de temas e entrevistados. É só acessar o e-mail comunicação@al.ma.leg.br. E veja no próximo bloco, Receita Federal. Amanhã é o último dia para fazer a declaração do imposto de renda. E mais, o lançamento do Gêmeos 2015 conta com a presença ilustre do ídolo Zico. É já já. Tem gente que adora uma comida bem salgada, mas a Sociedade Brasileira de Cardiologia orienta. O sal em quantidades excessivas prejudica a saúde, faz aumentar a pressão do sangue e pode causar a hipertensão arterial. Fique atento para os alimentos ricos em sal. Sal de cozinha, alimentos industrializados, conservas, enlatados, bacalhau, carne seca, defumados, aditivos utilizados em alguns condimentos e sopas de pacote, e todos os tipos de queijos. Pode respirar fundo. Agora os ambientes coletivos vão ficar 100% livres de fumaça. A linha antifumo proíbe os fumódromos e o fumo em locais parcialmente fechados por parede, teto ou tudo, como bares, restaurantes e lanchonetes, áreas comuns de condomínios, hotéis e pousadas, escolas e universidades. Tenha uma vida saudável sem o cigarro e os produtos derivados do tabaco. Nossas ruas andam cheias, carros, motos, obras, congestionamentos. Só tem uma coisa faltando nisso tudo: gentileza. Por isso nosso desafio é encher as ruas de gentileza. O sinal no congestionamento, nas faixas, estacionamentos, estradas e rodovias. Gentileza por toda parte.
Vamos incentivar assim a educação e o respeito entre as pessoas no trânsito. Experimente você também distribuir gentileza e receba em troca um trânsito melhor. A TV Assembleia abraça esta causa. Uma medida publicada hoje no Diário Oficial da União pela Agência Nacional de Saúde Suplementar obriga as operadoras de planos de saúde a informar aos consumidores as características de todos os tipos de planos disponíveis no mercado. O objetivo é facilitar a compreensão e eliminar dúvidas dos clientes na hora da contratação. De acordo com a Resolução Normativa 376, os esclarecimentos serão prestados aos consumidores que já têm planos e também aos novos usuários na hora da adesão. Entre os dados que serão exigidos das operadoras estão o tipo de acomodação, de contratação, detalhes da rescisão e a área de abrangência. A norma vai entrar em vigor a partir de janeiro de 2016. E um alerta importante aos que ainda não fizeram a declaração do imposto de renda. Amanhã é o último dia para prestar contas com o fisco. No Maranhão são esperadas 350 mil declarações este ano. Até agora, 246 mil foram entregues. Sobre o assunto, a repórter Ticiane Chuvas conversou com José Tibério, ele é chefe substituto do setor de malha fina da Receita Federal. O prazo é até amanhã. E 8,5 milhões de contribuintes ainda não entregaram a declaração. O número representa cerca de 30% do total de 27,5 milhões de declarações que a Receita Federal espera receber até esta quinta-feira. No Maranhão, a Receita Federal espera receber 350 mil declarações este ano. Até agora, 246 mil formulários foram entregues e a expectativa é que a meta seja alcançada, porque, como acontece todos os anos, muitos deixam para a última hora. A Receita espera receber 27,5 milhões de declarações. Até agora, pela manhã, foram recebidos já aproximadamente 19 milhões de declarações. Então, a gente acredita que essa meta seja atingida aqui no Brasil e também no Maranhão. Este ano, os contribuintes com certificação digital, uma espécie de identidade eletrônica de quem precisa declarar, podem preencher e enviar o formulário na página da Receita na internet. O mesmo procedimento pode ser feito por um representante com procuração registrada no órgão. A Receita lançou ainda uma série de vídeos no YouTube para tirar dúvidas sobre o preenchimento e a entrega do imposto de renda. Facilidades para que todos consigam prestar contas com o fisco a tempo e escapem das penalidades. Quem não fizer a declaração dentro do prazo está sujeito a multa de 1% ao mês calendário sobre o imposto devido, com limite máximo de 20%, sendo que a multa mínima é de R$ 165,74. E no ano passado, dos 27 milhões de formulários esperados pela Receita, cerca de 26 milhões e 880 mil foram entregues dentro do prazo. E o Portal da Assembleia, segunda edição, fica por aqui. Uma ótima tarde para você e até amanhã.